Nesse vídeo eu gostaria de pensar na pessoa e no ministério de Daniel. Nossas informações sobre este santo e vidente heróico baseia-se quase inteiramente no livro que leva o seu nome. Nos primeiros versículos do primeiro capítulo aprendemos que ele fazia parte de um pequeno grupo de prisioneiros judeus levados de Jerusalém pelo jovem conquistador babilônico. Nabucodonosor, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim sobre Judá, temos isto em 2 Reis, capítulo 23, versículo 36 e versículo seguinte. Isso seria cerca de 8 anos antes de Ezequiel também ser levado cativo e quase 19 anos antes da destruição de Jerusalém. Na época de sua deportação para a Babilônia, Daniel era ainda jovem. Isso se deduz, primeiramente, pelos versículos 13 e 4, nos quais Nabucodonosor encarrega o chefe de seus eunucos para que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ele lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Uma pessoa chamada Ellicott comenta: se os costumes babilônicos eram semelhantes aos persas, é provável que o processo de educação iniciasse bem cedo. Um sistema científico tão elaborado como o babilônio, quer teológico, quer astronômico, quer mágico, naturalmente exigiria um treinamento, começando o mais cedo possível. Essas são as palavras deste comentarista. Podemos razoavelmente supor, portanto, que os filhos dos hebreus, que deveriam adornar a corte orgulhosa, a corte do orgulhoso conquistador, eram ainda jovens. Além disso, a pouca idade de Daniel, por ocasião do exílio, parece explícita pela duração de tempo que viveu na Babilônia. Você pode ler para analisar isto por si mesmo. Daniel capítulo 1, versículo 26, capítulo 6, versículo 28 e no capítulo 10, versículo 1. O último desses 3 versículos conta-nos que Daniel ainda estava lá no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Ora, se como vimos anteriormente, Daniel foi levado à Babilônia 19 anos antes da queda de Jerusalém, então ele começou ali no ano 606 a.C. E como o terceiro ano de Ciro era o ano 534 a.C., Daniel deve ter vivido na Babilônia por pelo menos 72 anos. Durante quanto tempo mais viveu, não sabemos. Mas fica evidente que quando o levaram para a Babilônia, ele era bem jovem, e quando morreu, deve ter sido com bastante idade. O fato notável a ser visto neste ponto é que Daniel viveu ao longo de todo o período de 70 anos do cativeiro. Sobreviveu ao reinado de 34 anos de Nabucodonosor e viu o filho deste, Evil-Maradoc, seu nome significa servo de Maradoc, subir ao trono para o breve reinado de 2 anos, sendo seguido por Neriglissar, que significa Nergal protege o rei, genro de Nabucodonosor, que reinou cerca de 4 anos. O filho de Neriglissar, Labashi-Marduk, reinou então só 4 meses e foi sucedido por um usurpador chamado Nabonido. Daniel assistiu a tudo isto e depois viu a queda súbita do domínio babilônico.
Nabonido colocou seu filho Belsazar no comando da cidade de Babilônia. Belsazar dá um grande banquete e o escrito aparece na parede. Temos isso em Daniel capítulo 5. Nessa noite, Belsazar é morto. A Babilônia é tomada pelos persas, governados por Ciro. O Império Babilônico já não existe. O Império Medo-Persa o substitui. Ciro faz sua grande proclamação para a volta dos judeus a Jerusalém. Daniel ainda se encontra na Babilônia quando o remanescente parte para Jerusalém, guiado por Zorobabel. Nosso último vislumbre dele é na velhice, no 3º ano do rei Ciro. Assim, Daniel liga os períodos pré- e pós-exílico. Voltando ao primeiro capítulo do livro de Daniel, verificamos que Daniel, além de jovem na época, tinha um bom físico e bela aparência. Isto pode ser conferido neste capítulo 1, versículo 4. Parece também provável que fosse da linhagem real, note o versículo 3, mas o que mais chama a nossa atenção, desde a juventude até a velhice, é sua coragem moral, ou devemos chamá-la de santidade irredutível. Como podemos deixar de admirar o jovem Daniel recusando-se a contaminar-se com as iguarias e o vinho do rei? E como não admirar o idoso Daniel indo, ou sendo levado e sendo lançado para a cova dos leões, em vez de abandonar a prática diária de oração, como era seu costume, que mantivera durante toda a sua vida, pois ele tinha então 70 anos nesta ocasião. Esse amado Daniel é, sem dúvida, uma pessoa extraordinária e um dos poucos homens de quem Deus só diz boas coisas. Por 3 vezes ele é chamado muito amado. Note Daniel capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 11 e também o versículo 19. O que João, o apóstolo do Novo Testamento, o discípulo amado, foi entre os apóstolos do Novo Testamento, Daniel o foi entre os profetas do Antigo Testamento. Eles tinham um lugar correspondente bem próximo do coração divino. Grandes visões foram dadas a ambos. Daniel e João foram admitidos, por assim dizer, nos próprios segredos da divindade. Um estudo profundo em espírito de oração do incomparável caráter moral deste homem enriquecerá qualquer um de nós. Ele é uma figura destacada no que se refere à capacidade intelectual e à habilidade de ação. Pensamos nele ocupando um alto cargo administrativo, tanto no reino babilônico como no reino persa. Note os capítulos 2, versículo 43 e o 6, capítulo 6, versículos 1 a 3. Todavia, através de tudo isto, sua fé permanece simples, seu coração humilde, seu caráter imaculado e sua santidade suprema. Naturalmente, não podemos deixar de fazer uma ligação entre a fé e a determinação santa de Daniel e a influência do bom rei Josias e do grande profeta Jeremias na sua vida. Foi no 3º ano do rei Jeoaquim, ou pouco depois, que ele foi levado para a Babilônia. Capítulo 1 de Daniel, versículo 1. O rei Josias morreu havia apenas 4 anos. Se Daniel tinha cerca de 18 ou 20 anos ao ser levado para a Babilônia, portanto, deve ter tido entre os 14 e 16 anos quando Josias morreu, o rei Josias. O longo reinado de Josias durou 31 anos.
Daniel nasceu aproximadamente no meio desses anos, e por ser de descendência real, cresceu muito ligado a este rei e a este reino. Ora, foi no reinado de Josias que o templo recebeu reparos. A adoração foi reformada, o livro da lei redescoberto e a grande Páscoa nacional realizada. O rei santo fez um bom governo que poderia ter salvado a nação, caso o povo tivesse realmente correspondido. Foi também no 13º ano de Josias que Jeremias começou seu poderoso testemunho público. Você pode conferir e confirmar isto em Jeremias, capítulo 25, versículo 3, o qual ainda, Jeremias, continuava em Jerusalém quando o jovem Daniel partiu para o exílio, para a Babilônia. A influência desses dois homens permaneceu com o futuro primeiro-ministro da Babilônia, Daniel. Mais de 60 anos depois, encontramos Daniel refletindo sobre as palavras de Jeremias a respeito dos 70 anos de cativeiro. Daniel capítulo 9, versículo 2. Um exemplo e uma influência de santos, desses homens santos, Josias e Jeremias, sempre exercem poder sobre alguém. Quase sempre há um jovem Daniel observando e ouvindo. Eis um ministério que todos podemos praticar. Não precisamos ser reis nem profetas. Quanto poder pode ser exercido por um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um amigo, um professor, um sócio nos negócios? Atentemo-nos e, se desanimarmos, também animemos-nos. Não devemos igualmente perder aquela grande verdade que é tanto o centro como a coroa da história pessoal de Daniel, a saber, Deus honra aos que lhe dão honra. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Sem dúvida, todos nós, todos os crentes têm as suas fraquezas e falhas, mas podemos nos arrepender, nos levantar e mesmo assim ser um bom exemplo para outros que estão vindo depois de nós.